Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Viana, eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, atual mestre do capítulo da Bahia. Vamos começar mais um podcast do CBC, o Cirurgia em Pauta, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre diverticulite aguda. Hoje temos dois convidados, né? Minha amiga Tereza, que é cirurgiã geral e bariátrica, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e atual mestre do capítulo de Minas Gerais do CBC. Tem pós-graduação em qualidade no Serviço de Saúde pela FELUMA e pós-graduação em Gestão e Saúde pela Fundação Israelita Albert Einstein, além de ser fellow do American College of Surgeons. E convidamos também, né, o grande amigo Euler, que é titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, também membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, coordenador do Serviço de Coloproctologia do Hospital São Rafael, Redidor da Bahia. Bem-vinda, Tereza. Obrigada pelo convite, um prazer participar aqui desse podcast. Ok, muito obrigado. Satisfação de estar aqui junto com vocês, com Tereza e você, grande amigo. Então vamos lá, eu queria começar com uma pergunta bem, digamos assim, ampla sobre o tema, e gostaria de ouvir a versão dos dois. A ideia da gente convidar os dois colegas é que a gente estimule um debate entre cirurgião e coloproctologista, lógico que estimulando a visão de cada um, né, e como a gente pode aplicar, né, essas condutas e as visões de ambos os especialistas no dia a dia do cirurgião geral. Então, Tereza, você acha que é importante a gente abordar o tema de diverticulite aguda, principalmente no contexto do cirurgião geral e daquele cirurgião que principalmente trabalha na emergência? O que é que você acha que é importante sobre o tema? Então, o que a gente pensa a respeito disso, Luiz? O que a gente vê na literatura, né? A gente tem visto diverticulite aguda é uma das principais causas de abdômen agudo que você pode atender numa unidade hospitalar, no pronto atendimento, né? Você vê que é uma doença prevalente numa população idosa, mas também cada vez mais em pessoas mais jovens. Antes era só doença do idoso, hoje a gente vê em pacientes mais jovens. E a conduta foi mudando com o passar do tempo também, né? Se você pegar a literatura, foi modificando de uma forma tão importante que a gente sabe que aumentou o número de pessoas que chegam, isso é dado americano, mas assim, com certeza isso também se reflete aqui no Brasil. Você aumentou o número de pessoas que chegam com diverticulite aguda, mas não aumentou de forma tão importante o número de internações e de cirurgias. As condutas também foram sendo modificadas. Toda doença que é relacionada a fatores de hábitos, de fatores ambientais, ela tende a aumentar pelos nossos maus hábitos, vamos dizer assim, né? Então, a obesidade, a falta de atividade física, tabagismo, alto consumo de carne vermelha, baixo consumo de fibras, tudo isso está relacionado à fisiopatogênese, né? Então, assim, a gente precisa estar atento, porque é uma população muito grande que está exposta à possibilidade de apresentar um quadro de diverticulite aguda, né? Com certeza. Euler, você como coloproctologista, você tem uma visão diferente em relação à conduta inicial, né, a prevalência e a importância da doença para o coloproctologista. Hoje a gente vê muito cirurgião geral, né, tratando mais de diverticulite, e às vezes até chegamos a ficar na dúvida quem é o especialista que conduz. O que você me diz em relação à visão do coloproctologista? Bom, muito bem. Lá no nosso hospital, mas isso não acontece em todos os hospitais, a gente tem uma interação muito grande da equipe de coloproctologia com a equipe de cirurgia geral. Mas nem sempre é assim, não é, Tereza? Tem muitos hospitais que você não tem. Você tem um cirurgião geral que está ali na frente e é quem vai ter que tomar as decisões dessa conduta. E como foi falado aqui há pouco, essa conduta vem mudando ao longo dos tempos, né? E não, a gente fala assim, tempo não é tanto tempo assim. Até pouco tempo atrás, né? Até alguns anos ali atrás, era muito fácil a nossa indicação para cirurgia. Era uma coisa muito engessada. Então você tinha aquele paciente que era mais jovem, que tinha uma crise, a gente já levava para cirurgia. Olha, bacana, tá ali, ó, não tinha muito o que se discutir. Um paciente mais idoso, a gente ali na segunda crise, máximo ali na terceira crise, a gente já estava indicando cirurgia. E hoje não, a grande diferença hoje é que a indicação está bem particularizada, bem individualizada, né? E com a tendência cada vez mais da gente
ser menos agressivo, deixando para ser agressivo naqueles casos realmente que não tem jeito, e aí você indica a cirurgia. Você citou aí um fato bem interessante, né, que a conduta vem mudando aí com o tempo, isso é verdade. Exato. Agora, algo que não muda é a avaliação do paciente com diverticulite, né? Então, a dor abdominal é uma das patologias mais frequentes, principalmente para o cirurgião geral. Eu queria que você passasse para a gente quando é que o cirurgião deve suspeitar de diverticulite, né? Quais é o caminho que ele deve seguir Muito bem. Quando a suspeita de diverticulite? Então, assim, olha, a diverticulite ela pode se apresentar de diversas formas, a depender do local, né, do local exato onde houve ali o processo inflamatório ou a perfuração, tá? E também da consequência desse processo inflamatório, né? Então, muito bem, o clássico, não tenha dúvida, no nosso meio, no meio ocidental, tá? Mais de 95% dos casos de doença diverticular, de diverticulite é na região do colo esquerdo, ali principalmente na região do sigmoide. Então, a dor, normalmente, ela se apresenta com aquela dor ali no flanco esquerdo, fossa ilíaca esquerda, que pode também se apresentar ali para região do dorso, ela pode se apresentar na região suprapúbica, com o sigmoide, por exemplo, mais redundante, com processo inflamatório ali, às vezes pode confundir até com apendicite, né? E você tem que afastar, lógico, todas as ites, vamos falar assim, que ali da região, que se for mulher, todo o processo inflamatório ali, ginecológico, algumas vezes até com a cólica renal e tal, mas assim, classicamente a dor da diverticulite é aquela dor em fossa ilíaca esquerda, em peso, tá? Que pode vir associado ou não a alterações da motilidade intestinal. Então, algumas pessoas cursam com diarreia, outras com constipação, aumento na produção de muco, né? E febre, normalmente febre, nos casos das febres ali, aquela febrezinha, aquela febre de febrícula, vamos dizer assim, normalmente a febre alta é mais na questão da complicação, da perfuração com peritonite. Então, normalmente é isso aí. Só completando aqui, aí vem, eu acredito que você deve perguntar aí, Ana Tereza, o que a gente faz depois disso, né? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Vamos lá. Isso. Eu queria que a Tereza comentasse, então, aí a visão também, né? Voltando para a visão do cirurgião, principalmente do emergencista, como é que a gente pode, Tereza, conduzir em relação à investigação diagnóstica, né? Conduzir esses pacientes e quais os principais diagnósticos diferenciais que você acredita que devem ser descartados? Eu acho como ele falou, né? A gente tem uma dor normalmente na fossa ilíaca esquerda, mas nada impede de você ter um sigmoide mais redundante, que a dor fica mais manifestada às vezes no hipogástrico à direita. Se for uma paciente feminina, fazer o diagnóstico diferencial. Hoje, como a gente tem pacientes mais jovens também, né? Até com uma doença inflamatória pélvica, com anexites, né? Processos anexiais, com os tumores, né? Essa diferenciação para o tumor de cólon, às vezes, ela é difícil até durante a avaliação mais pormenorizada, mas ela tem que estar sendo sempre vista, porque o público normalmente é o mesmo, né? O que a gente tem sempre no pronto atendimento, isso pelo menos nos hospitais que eu tenho oportunidade de trabalhar como sobreaviso de cirurgia, como plantão de cirurgia, é a tomografia e o laboratório. O laboratório, a gente tem alguns trabalhos que mostram que a PCR ela tem um valor prognóstico, inclusive, de gravidade, de avaliação de gravidade, mas a dificuldade é de definir qual que é o valor do PCR que você imagina a maior gravidade. Isso, os trabalhos ficam meio em cima do muro. Você tem a questão do próprio hemograma, o laboratório, de modo geral, né? Não esquecer de plasmamilase, não esquecer de outras considerações. Até um quadro isquêmico, um quadro vascular pode estar aí nessa história, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E a tomografia, para as verticulite, ela é o padrão ouro, né? E é interessante porque a gente olha, tudo que a gente estuda é que, para as verticulite, mesmo o exame sem contraste, ele tem uma alta acurácia, uma alta sensibilidade, uma alta especificidade. E com a tomografia você já pode classificar esse paciente. Tem um monte de tipos de classificação. A gente conhece a de Hinting, que é antiga, mas eu acho que ela tem muito valor, porque ela te ajuda a caminhar pela conduta, né? Então, o que eu penso é que a tomografia nesse paciente é muito importante. O ultrassom pode ver de verticulite? Pode, mas não é todo mundo que vai conseguir fazer esse diagnóstico, né? O raio-x de abdômen, ele pode até descartar outras coisas, mas para as verticulite propriamente dito, ele não vai te dar tanta informação. Talvez mais para os diagnósticos diferenciais. E a ressonância pode ser feita, mas dificilmente você vai ter uma ressonância tão fácil acesso, ela é mais demorada, então ela ficaria restrita aos pacientes que têm alguma contraindicação formal para tomografar. Então, acho que assim, a gente tem uma avaliação que a maioria dos hospitais hoje já disponibilizam um exame físico, né, uma anamnese, um exame físico,
uma tomografia e um laboratório já te ajudam a definir, inclusive, qual vai ser o seu primeiro atendimento para esse paciente, como é que vai ser a conduta para esse paciente. Em relação à classificação de Hint, eu queria ouvir dos dois. A classificação de Hint é muito conhecida, né? Principalmente para todos os cirurgiões coloproctologistas que tratam de verticulite. Eu queria saber de vocês se essa classificação ainda pode ser utilizada, ainda deve ser utilizada para definição de conduta, ou você, como eu lhe falou aí, tem que ser bem individualizado, independente da classificação. A gente pode conduzir de acordo com o quadro clínico e se discutir com o paciente. Luiz, eu acho que a classificação de Hint ainda é atual. Né? A gente ainda se norteia pela classificação de Hint, né? Que ela dá uma visão básica do que a gente deve fazer. Lógico que a gente não toma condutas, está aqui nessa classificação, mas o paciente está bem. A gente está vendo que o paciente, né, a gente está examinando o paciente, ele está bem. Você está na dúvida se é classificação, se é Hint 1, Hint 2, Hint 1,5, 2,5, 3, né? Você tem aquela nuance ali entre os graus da classificação de Hint. Então, apenas ela vai lhe nortear, lhe ajudar a você tomar uma conduta. Na maioria das vezes dá certo. Então, basicamente, a classificação da diverticulite não complicada, essa aí todo mundo, né, sabe, a indicação de tratamento clínico, ela é não complicada, o nome já está dizendo. Aí vem, então, a classificação das diverticulites complicadas, que aí você vê Hint 1, Hint 2. A Hint 1, a gente normalmente não indica cirurgia, isso é o básico, a gente não vai indicar cirurgia na Hint 1. A Hint 2, com a presença de abscessos ali, aí vem tudo que a gente vai discutir aí, né, com certeza a gente vai discutir ali, indicação, não, vai depender do tamanho do abscesso, que é normalmente ali em torno de 3 centímetros, se a gente vai funcionar, se não vai funcionar, para depois indicar uma cirurgia. Isso tem uma a Tereza deve conhecer aí, tem uma guia, quer dizer, um guideline aqui que foi publicado na Disease Colon Reta em 2020, né, que é a Sociedade Americana de Coloproctologia, que dá todas as normativas. Na verdade, é um guia, não quer dizer que você tem que necessariamente tomar essa conduta deles, mas nesse guia, então ele fala justamente que o grau 2, você seria um grau de evidência, né, que é indicação de forte evidência, de você levar para a cirurgia depois. O grau 3 e o grau 4, gente, são critérios de emergência, não tenha dúvida, são aqueles pacientes que você provavelmente vai abordar cirurgicamente, a não ser em raríssimas exceções. Aí a gente vai conversar sobre isso. Tereza, eu lhe falou aí em relação à diverticulite complicada e não complicada, né? Na diverticulite não complicada, o que é que você acha? Sempre interna, ou seja, a internação desse paciente está sempre indicada? O que você pensa em relação a isso? Eu acho que essa já começa, o Euler falou, né? A gente tem o guideline da Sociedade Americana de 2020, tem da Sociedade Europeia, né, de Coloprocto de 2020, e ainda tem da Cirurgia de Urgência, Mundial de Cirurgia de Emergência de 2020. Então, todo mundo em 2020, final de 2020, fez, né, os seus guidelines, e são muito parecidos, com raros pontos eles são muito parecidos. E aí, também nesse caso da diverticulite não complicada, cabe ali a individualização. O que a gente vê? É que alguns trabalhos mais amplos, né, mostraram que às vezes nem antibiótico seria necessário. Claro, gente, isso aqui tem que ser individualizado para a sua situação. Mas alguns trabalhos mostraram, com acompanhamento a longo prazo, que o antibiótico não mudou o curso, uma diverticulite não complicada, né? O que a gente faz no dia a dia é usar, sim, um antibiótico, né? E aí você pode usar uma amoxicilina com clavulanato, você pode usar um metronidazol com uma cefalosporina de terceira geração ou com uma quinolona. Agora, você vai usar isso venoso, 7 dias, 10 dias, vai internar para fazer isso? Aí a avaliação tem que ser se o paciente ele tem uma condição clínica boa, se ele tem já uma tomografia que realmente mostra que não está complicado naquele momento, se ele tem um acesso ao hospital fácil. Não adianta você querer fazer tratamento, não internar um paciente que mora a 300 quilômetros de um centro de saúde ou que tem muita dificuldade de fazer qualquer tipo de recomendação sua em casa, né? Um paciente debilitado, um paciente com uma condição de imunossupressão, né? Então, a individualização aí também é muito importante. Mas no não complicado, de modo geral, você utiliza atualmente, né, ainda, o antibiótico, uma dieta mais leve conforme tolerância. No caso do paciente que não está tolerando uma dieta mesmo que líquida, ou mesmo que mais fácil de digestão, no caso desse paciente, você às vezes vai precisar também da hidratação venosa, da correção das
da correção da dor com medicações injetáveis. Então, isso tudo tem que ser avaliado. E quando você vai repetir esse exame, né, se o paciente estiver evoluindo bem, você vai fazer um novo laboratório, você vai fazer um novo exame de imagem, né, esse paciente tem que estar próximo do médico, não necessariamente dentro do hospital, mas ele tem que ter acesso a esses recursos, né? Eu só queria acrescentar, Tereza, os seus comentários, que é isso mesmo, né? É que, na verdade, a maioria dos pacientes que apresentam diverticulite não complicada, a gente poderia, como você falou, não usar antibiótico. Mas não é isso que a gente vê na prática clínica, né? O que a gente vê que, aliás, é uma coisa tão impressionante que o paciente, hoje, ele já tem acesso, quando ele compra antibiótico, ele já deixa antibiótico de reserva em casa, porque ele já está tendo uma crise. Quando ele chega no consultório, ele, doutor, eu já usei estou usando aquele antibiótico que eu usei da outra vez. Né? Já é a minha terceira, quarta crise, ele já começa a usar o antibiótico. E a maioria dos médicos ficam assim, desconfortáveis para dizer, olha, eu não vou passar processo inflamatório da diverticulite, não vou lhe passar nada, não é? Então você tem que estar ali, como a Tereza falou, você tem que estar ali colado com o paciente e ter muita confiança aí, né, nessa relação para poder ter uma conduta adequada. Euler, e agora na diverticulite complicada, você já começou aí, já deu uma pincelada né, no assunto. Na diverticulite complicada, como é que a gente deve atuar? Vamos lá. Diverticulite complicada, então, como eu falei, comecei a falar ali, no grau 1, aquele grau inicial, normalmente a gente vai internar o paciente. Esse aí que a gente vai internar. Na maioria das vezes o paciente ali, a gente suspende a alimentação, a não ser que ele esteja se alimentando e não esteja sentindo nada. Se ele estiver desconfortável com a alimentação, a gente vai suspender. Né, vai fazer uma hidratação, se isso demorar muito, a gente vai fazer alimentação parenteral para ele e fazer antibiótico terapia e os sintomáticos, é isso aí, para poder melhorar aquele quadro dele, sair daquela crise e aí a gente acompanhar clinicamente no consultório. E aí que vem, bom, então na maioria das vezes o grau 1 a gente consegue tratar clinicamente. E aí vem a indicação, que a grande indicação para cirurgia, quer dizer, não é a grande indicação, mas assim, a maioria dos pacientes que vão ser levados no futuro para cirurgia são aqueles pacientes grau 1, que tiveram várias crises. Aí é que tá, né? Quando você vai indicar isso daí? Então, por isso que a gente estava falando ali que é muito particularizado. Então, às vezes a gente opera o paciente na terceira crise, na quarta, na quinta, na oitava, na 10ª crise, e alguns a gente não opera. Então, assim, o que vai nortear a gente, assim, o intervalo com que o paciente está tendo as crises, se ele começa a ter crise assim, com intervalos menos espaços, e principalmente os sintomas do paciente entre as crises. Né? Então, se ele teve uma crise há 6 meses, mas de 6 meses para cá ele está se queixando o tempo inteiro, ele está desconfortável, ele está sempre lembrando que ele tem intestino, e aí ele não consegue sair. Alguns pacientes, às vezes, saem de uma crise, você usa antibiótico, e daqui a pouco você está usando antibiótico de novo no mês seguinte, e no outro mês. Então, esses aí você começa realmente são pacientes que você começa a classificar aí e indicar, né, um tratamento cirúrgico. Bom, o grau 2, como eu falei, é aquele que você se apresenta com abscesso. Se ele for menor do que 3 centímetros, a gente vai fazer, na maioria das vezes, responde também a antibiótico terapia, tá? E se ele for maior do que 3 centímetros, finalmente vai ser guiado por punção, você vai fazer uma punção guiada por imagem, tomografia computadorizada, de preferência, e depois, como a gente estava falando dos guidelines, a indicação básica dos guidelines é levar o paciente para cirurgia eletiva, tá? Depois que você trata clinicamente. E no grau 3, que é aquela peritonite purulenta, ok? Grau 3, a perfuração com peritonite purulenta, esse aí já está indicado a cirurgia, tá? De urgência. E o grau 4 nem se fala, gente, porque o grau 4 é uma gravidade muito grande, porque além de pus, a gente vai ter fezes na cavidade abdominal. Esses aí já está mais do que clássica indicação de cirurgia de urgência. E em seguida aí nós vamos discutir aí nesses graus aí, né, Tereza? Vamos discutir aí nesses grau 3 e grau 4, quais são as técnicas cirúrgicas que a gente vai usar, se a gente deve ou não fazer, que está muito discutida nos últimos tempos aí, está se falando muito em lavagem, nós vamos falar disso daí. Interessante, viu, Tereza, que olha, você não tem noção, olha, há 20 e poucos anos atrás, a gente participou
Luiz, o nosso grupo participou de um congresso, acho que uns 25 anos, olha, muito tempo atrás, na Grécia, era de abdômen agudo. E eu lembro que foi um professor nosso estava lá na mesa, e eu gravei, inclusive para ele, foi quando começava a videolaparoscopia, nos casos agudos e tal, e eu gravei uma fita mostrando vários casos de abdômen agudo sendo tratado por laparoscopia. E um dos casos era uma diverticulite que a gente tratou com lavagem, já naquela época. Então a gente fez a lavagem, identificamos o orifício, demos um ponto ali, tiramos a paciente da crise para depois a gente fazer, né, esse acesso cirúrgico depois, mas na época foi um escândalo isso, foi um escândalo, né? Então imagine aquela plateia, foi, e depois veio essa indicação aí, mas também é muito questionada hoje, não quer dizer que ela seja a indicação padrão ouro, ela está extremamente questionada, e depois eu queria ver a opinião de Tereza também, ouvir a opinião de Tereza em relação a se ela indica em algum caso e quando ela indica essa possibilidade. Vamos lá. E aí vamos falar também, né, de fazer anastomose primária ou não. Aí eu gostaria de ouvir Tereza também para a gente discutir um pouco. Então, o que eu acho que evoluiu muito bem na diverticulite aguda, nesse abscesso pélvico, né, a questão da radiologia intervencionista ajudando a gente, né, com as punções guiadas. Isso aí foi um ganho. Eu já cheguei, quando não tinha disponível radiologista intervencionista onde eu trabalhava, a fazer vídeo para isso, para drenar abscesso localizado. Parece uma coisa meio... Mas é porque na época a gente não tinha esse colega ali perto e nem a habilidade para fazer essas drenagens quando elas são mais complexas. Então a gente fez por vídeo. Né? Uma coisa que eu acho importante falar também, eu me lembrei aqui agora, é que a tomografia, a gente, tem que ser vista. Por que eu falo isso? Porque às vezes fala assim, tem pneu peritônio. Várias vezes eu sou sobreaviso no hospital, né? Então tem um que eu sou plantão, tem outro que eu sou sobreaviso. Então, um colega clínico liga e fala assim, Tereza, diverticulite tem pneu peritônio. Cheguei quente para operar. E às vezes são bolinhas só de ar próximas ali e que você não necessariamente tem que indicar cirurgia. E em alguns casos eu não indiquei e o paciente evoluiu bem clinicamente com tratamento clínico, né? Claro, internado, antibiótico, reavaliação e tudo. E teve casos que quando eu era talvez um pouco mais de tempo atrás, em que você vai naquela, tem pneu peritônia cirúrgica, e aí você faz às vezes um Hart num paciente que podia ter ficado sem um Hart. Na questão do HINT em 3, do HINT em 4, na verdade o HINT em 3 que faz a questão, fala da laparoscopia com lavagem, com drenagem, eu particularmente entendo que seja naquele momento às vezes resolutivo, mas o que a literatura mesmo fala, né? Você dificilmente vai ficar só com essa cirurgia, depois você vai ter que operar o paciente e fazer um tratamento definitivo. E mesmo naquela internação pode ser que você ainda tenha que abordá-lo. Então a questão da reintervenção, né, nesse paciente. Então eu não tenho experiência com videolaparoscopia para esses casos. E na questão do HIT em 4, né, que é a peritonite fecal, aí nem se discute, que esse é a laparotomia mesmo, e normalmente eu acabo fazendo ainda o Hartmann. Acho que a grande questão aqui é que nós temos basicamente 3 opções. Uma coisa é certa, você tem que ressecar o segmento que tá inflamado e que está perfurado. Você tem que, não precisa ressecar toda a área que tem divertículo, né, que às vezes o paciente tem divertículo quase que no colo inteiro, não precisa, na área que está inflamada, mas sempre, se possível, ressecando o sigmoide todo, que é a área mais atingida aqui no ocidente. Então, assim, você tem 3 opções. Você faz a ressecção e aí? E aí você pode fazer a anastomose primária, que é quando você faz a emenda na mesma cirurgia. Particularmente, eu acho que eu nunca fiz, eu tenho certeza, eu nunca fiz uma anastomose primária na peritonite fecal nem na peritonite purulenta. Por conta, muitas das vezes, da situação, a gente tem que ver se a gente está operando com a equipe que está sabendo te ajudar numa anastomose primária. Se a anastomose tem que ser mais baixa, muitas vezes você tem que usar um grampeador circular, muitas vezes você tem que usar a posição do paciente, uma posição adequada, então você deveria entrar já com o paciente ou com perneira, ou com as pernas abertas para você poder fazer essa passagem do grampeador. Então, algumas coisas que a gente às vezes fica pensando. E a gravidade do paciente. Tem hoje na literatura, assim, esses últimos guidelines foram muito enfáticos nisso, que você tem sim, condições de fazer uma anastomose primária, e eles aí comparam, né, em algumas situações o prócto e o cirurgião geral fazendo, tal, mas assim, é seguro, né, a não ser que o paciente realmente esteja crítico, né, mas fora isso, é seguro você fazer uma anastomose primária, com ou sem uma derivação de proteção, ou seja, você pode fazer a anastomose primária e pronto, você pode fazer a anastomose primária e deixar uma ileostomia protegendo essa anastomose, e que você teria segurança para isso. E tem o Hartmann, que é o tradicional, que é o quê? Né? Você resseca aquele sigmoide, você faz uma colostomia proximal e fecha o coto distal. O Hartmann é a cirurgia que você faz e fica tranquilo, mas que depois você tem muito problema.
mais ou menos 50%, isso em dado americano, imagino que no Brasil seja muito maior, não revertem esse Hartmann depois. E é uma doença benigna. Então, você imagina um paciente com uma colostomia que poderia ser revertida e que não é. E que você poderia ter pensado, será que eu precisava ter feito? Né? Eu acho que essa é a grande questão. Além do fato da morbidade, por conta dessa colostomia que o paciente vai ficando, também aumentar com o passar do tempo. Então, você faz uma cirurgia naquele momento que você fica muito tranquilo, vamos dizer assim, mas que depois você tem um preço a pagar também, né? Ou as complicações da própria estomia, que pode ser desde o paciente prolapsar essa estomia, ou desabar, ou necrosar, ou funcionar mal depois de um tempo, né? Até o fato dela não ser fechada. Mas acaba que, mesmo nessas atualizações mais recentes, apesar de toda a segurança que as outras cirurgias já estão provando ter pela literatura e tudo, ainda tem sido a mais escolhida pelos cirurgiões na urgência. Então, assim, você tem os dados científicos e você tem o que você faz. E aí, ainda existe um pouquinho de desencontro nisso. Eu acho que depende muito do lugar que você está. Eu acho, por exemplo, igual o colega Euler, trabalha no hospital com todo o recurso e tal. E aí você está ali com uma equipe que tem a prócto conversando bem com a cirurgia. Entram lá 2 cirurgiões experientes com aquilo, a avaliação, às vezes, de uma anastomose primária, ela é muito mais fácil de você pensar nisso, né? Quando você está num pronto atendimento, com mais um baleado chegando, uma situação qualquer daquelas, o recurso parece uma coisa inadmissível, mas a gente tem muito hospital que não tem grampeador, né? Ou que tem grampeador contado para cirurgias, ou que não tem o circular na hora que você precisa, ou que está trancado na sala do OPME, que não fica acessível a qualquer horário. E aí você tem também toda aquela pressa do anestesista, mas o paciente tem aqui 80 anos, olha, ele tem comorbidade, olha, ele está descompensado. Então, tudo isso acaba influenciando na sua conduta. Então, acaba que a gente tem visto, pelo menos eu falo assim, pelo que eu li, pelo que a gente estuda, pelo que a gente acaba fazendo, que existe um pouquinho de descompasso entre o que você estuda, o que você lê e o que você aplica, né? E que isso tem que mudar, né? Por isso que a gente precisa estar sempre se atualizando. Em relação à cirurgia eletiva, após uma crise, é o que a gente percebeu também nesses últimos guidelines. A gente teve uma época que era assim, teve uma crise, opera depois. Teve uma crise com complicação, ninguém discute, né? Um abscesso e tal. Mas assim, teve uma crise, opera. Teve 2 crises, aí tinha os números mágicos, né? Teve 2 crises, opera. E aí, quando chega nesses últimos guidelines, o que o pessoal observou? O pessoal que eu digo são as pessoas que fazem trabalhos, né, tal. O que o pessoal observou? Que o fato de você ter várias crises não quer dizer que você tem crises mais graves. Então, na verdade, que a gravidade não tá, a quantidade de gravidade não estão ali atreladas. Qual que foi o critério principal, então, que tem sido indicado? Além da individualização, a questão da qualidade de vida. O paciente, o que falou ali foi ótimo essa mensagem, né? O paciente lembra que tem intestino o tempo todo. E aí vem outra questão também, que eu queria perguntar até para o colega Proctor, que com certeza lida com isso mais no consultório, que a gente lida nos nossos pós-operatórios normalmente, né, da urgência e tal. Essa associação que eles têm visto com a diverticulite, com a doença diverticular, com outras alterações do intestino, né, que na verdade não é só uma doença isolada, que às vezes você trata e você tem síndromes que o paciente tem dor crônica, que não é diverticulite aguda, mas o paciente tem dor por causa dos vestículos e outro processo. Queria até saber, por exemplo, do uso de alguma medicação. Parece que tem umas que não tem, né, não tem muito embasamento, foram usar mesalazina nessas outras medicações. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Então, assim, só resumindo, beleza? Então, a gente analisa, não é isso? As condições do paciente e as condições do cirurgião, né? As condições da equipe cirúrgica, que é isso que você falou ali no momento. Então, esse feeling do cirurgião para saber qual é a conduta que ele vai tomar ali, se ele vai fazer anastomose primária ou não. Muitas vezes você pode até fazer anastomose primária, mas você tem aquele receio de, poxa, e aí depois, e o paciente, se abrir essa anastomose? O clássico é fazer o Hartmann. Eu não vou arriscar, porque se isso aí abrir, o que é que eu vou dizer depois? Então aí você tem que ter muita certeza nisso aí, mostrar literaturas, não, você está seguro no que você vai fazer. Algumas vezes dá para fazer sim, principalmente se você não tem aquele quadro muito grave, com processo inflamatório muito grave, com peritonite muito difusa ou presença de fezes, então a gente geralmente não faz, mas é isso aí. Então as condições são do paciente e da equipe cirúrgica, da experiência do cirurgião. Quanto às medicações, Tereza, que a gente vem usando nesses pacientes do consultório, porque muitos desses pacientes, eles têm como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável, na verdade, assim, a gente faz uma série de diagnósticos diferenciais de intestino irritável. A gente, já o nome já está dizendo isso, né? A gente nem sabe direito o que é síndrome do intestino irritável, mas é o paciente que pode estar cursando com constipação, o paciente cursa com excesso de gases, o paciente cursa com a presença de muco nas fezes. Então, série de alterações, e que esse paciente muitas vezes tem doença diverticular. Então tem que ter muito cuidado para a gente não estar indicando cirurgia
de uma forma errada. E as medicações que a gente tem, na verdade, infelizmente, os trabalhos mostram que a gente não tem nenhuma medicação que evite uma crise de diverticulite, tá? Não tem nenhuma que vai assim, evitar, que vai diminuir essa incidência de diverticulite. Os trabalhos mostram que algumas dessas medicações, tipo a mesalazina, tipo, aqui a gente não tem a rifaximina, mas tem nos Estados Unidos, a gente não tem aqui, ou os probióticos, que é o que se fala aqui. Ele, algumas vezes, alguns trabalhos mostram que ele tem uma melhora dos sintomas, e mesmo assim é questionado. Melhora do sintoma entre as crises, mas ele não impede a crise. Euler, você falou aí de algumas medicações, né, que não evitam a crise. Isso é um tema um pouco mais específico. Mas eu queria que você falasse um pouco em relação às orientações que o cirurgião geral e o coloproctologista, né, ou quem conduz, ou até o clínico, o gastro, deve passar para esses pacientes. Existem algumas orientações que a gente sabe que são clássicas, principalmente em relação à alimentação, né, algumas medicações para melhorar o hábito intestinal. O que é que você acha que o cirurgião, né, ou o coloproctologista deve orientar esse paciente, como conduzir, digamos, clinicamente? Vamos lá, a gente tem algumas indicações que são básicas e que devem ser indicado não só pelo cirurgião geral, pelo coloproctologista, pelo gastroenterologista, pelo clínico, que são condições que, assim, indicações que vão melhorar o estado geral de um modo amplo, assim, da qualidade de vida do paciente. Então, a questão da alimentação é básica, não tenha dúvida, né? Se ele tem uma alimentação que é pobre em fibra, se é um paciente que não bebe líquido, se é um paciente que pode melhorar a constipação e diminuindo a pressão intraluminar, é de se pensar que ele vai ter uma melhora, mas mesmo assim não tem comprovação nos trabalhos, tá? Não tem comprovação isso, a gente dedução. Se você melhora o funcionamento, teoricamente você teria menos possibilidade de ter uma crise. Outra indicação, né, você ter bons hábitos. Se você fuma, você deveria pelo menos reduzir o dano. É muito difícil hoje você dizer, olha, pare de fumar, isso parece uma sentença assim que os pacientes não conseguem, né? Mas vamos fazer redução de dano. Poxa, se você fuma uma carteira, passe a fumar menos, vamos tentar diminuir, se puder deixar, ótimo. E principalmente atividade física. De todas essas aí, o que vários trabalhos enfatizam é que uma atividade... A questão é que tem alguns trabalhos que falam assim, olha, atividade física vigorosa diminui a chance de diverticulite. Gente, a gente não pode indicar atividade física vigorosa para a maioria dos nossos pacientes. A gente indica atividade física, eu sempre falo assim, você vai fazer atividade física que for a menos, vou dizer assim, a que menos lhe dá desprazer ou a que mais lhe der prazer, né? Não é obrigado a ir para academia, não, você vai fazer alguma atividade, você tem que fazer. E as medicações, são, além dos sintomáticos, é o que eu falei aí. Eu normalmente não indico muito mesalazina. Mesalazina geralmente vem indicado, o paciente já vem tomando mesalazina porque o gastroenterologista indicou. Como não tem muito o que indicar, ele já vem tomando. Então, mas não é muito minha conduta, não. Às vezes eu uso um probiótico, tem pessoas que melhoram ou não, pessoas que melhoram, pessoas que não melhoram, pessoas que não faz muita diferença isso daí. Tereza, esqueci de perguntar, mas quero voltar aqui, que eu acho importante, que é um ponto fundamental. Você passou aqui, lógico, a cirurgia, uma das mais realizadas na urgência é o Hartmann, né? E a cirurgia rápida que praticamente todo cirurgião consegue executar. Mas você citou aí um ponto fundamental, é que na grande maioria das vezes esses pacientes não têm o trânsito reconstituído, né? Eu queria saber, assim, com quanto tempo você acha ideal o paciente teve episódio de diverticulite aguda complicada? Quanto tempo depois de um Hartmann você indicaria a reconstrução do trânsito? Olha, às vezes, os Hartmanns que eu fiz, eu adoro reconstruir trânsito. Na verdade, assim, no serviço público que eu trabalho, agora não tenho podido mais operar por outros motivos, mas era a cirurgia que eu mais gostava, porque é uma cirurgia que realmente muda a vida da pessoa, né? É uma cirurgia que o paciente vai motivado para fazer e muda a vida. Mas não é isenta de complicação também. Então, já teve paciente meu que não foi revertido porque não tinha condição clínica para reverter, né? Então, assim, a gente indicou Hartmann e depois não teve como reverter. Mas a gente normalmente, eu espero 3 meses. Eu espero os 3 meses ali. É meio que clássico isso e eu espero, né? Tem paciente nosso que às vezes
quando é do sistema único, ele some, né? Você não consegue ter esse prazo, assim, cumprido, e a gente acaba tendo que fazer isso depois de mais tempo, né? A gente sabe, uma coisa que é importante falar, e eu já passei uma situação dessa, eu já operei paciente com diverticulite, e na época eu não tinha aquela coisa de, eu tinha diverticulite, veio na biópsia, diverticulite, tudo certo, e o paciente tinha um tumor embaixo. Na verdade, ele tinha diverticulite no sigmoide, mas ele tinha um tumor no pé. E aí, no perioperatório, a diverticulite brilhou e foi tratado, e o tumor não. Então, lembrar dessa importância também, né, da gente diferenciar se era só uma diverticulite e se tinha tumor associado. E isso eu também fiquei bem impressionada com o que eu li nos últimos tempos, porque para mim era clássico, olha, todo mundo tem diverticulite, você não vai poder fazer, né, colonoscopia para pesquisa do tumor durante o processo inflamatório, aí você dá 6 semanas e faz a colonoscopia. Aí quando você vê os guidelines, eu não vou lembrar se foi europeu ou americano, um deles fala assim, olha, isso é verdade para a diverticulite complicada. Para a diverticulite não complicada, você pode ver se ele tem colonoscopia nos últimos 3 anos e tal e tal. Por quê? O que eles falam, né? O que tem sido visto? É que a diverticulite associada ao câncer de cólon, ela tem uma prevalência ali até de 7, 10% nos pacientes com diverticulite complicada, mas que na diverticulite não complicada, esse achado de câncer numa colonoscopia, ele é similar ao dos pacientes que fazem o rastreio que deveria ser feito. Aí entra aquela coisa, né? Para mim isso é muito, muito fácil de entender que tem que fazer todo mundo colonoscopia acima dos 45 ou acima dos 40, depende, né, de qual sociedade, tal que está seguindo. Eu agora até não vi se é 45 se eles baixaram para 40. Mas de qualquer forma, 45. É 45 mesmo, né? Os 45 anos, que seria muito similar o achado de um paciente que foi lá fazer o seu exame e tal, de padrão, depois de 45 anos, aquele que teve uma diverticulite não complicada. Mas quantos brasileiros fazem a colonoscopia depois de 45 anos como uma rotina, como se fosse parte realmente se fosse uma coisa realmente de abrangência maior, populacional? Então, eu acho que toda vez que tem paciente com diverticulite, mesmo sabendo que a incidência nem sempre vai ser muito alta, mas sempre depois de 6 semanas isso eu peço. A colonoscopia eu tenho hábito de pedir mesmo, porque eu fico realmente receosa da gente deixar passar um diagnóstico de um câncer associado. Mesmo quando a peça vem lá de diverticulite, vocês não deixam passar alguma coisa, né? Então, eu não sei qual que é a opinião dele, aprendida com isso muito mais. Não, concordo, Tereza. É indicativo e sempre deve se pedir. A não ser, como você falou, que o paciente tem uma colonoscopia muito recente, né, que aí é mais confiável. Se ele não tem, é indicativo, sim, fazer uma colonoscopia, tá? Para justamente não deixar passar um tumor aí que está associado. Então, a indicação é essa. E o fechamento também, concordo aí com você, 3 para 4 meses, máximo aí é o tempo de reverter um Hartmann, que na nossa experiência, olha, é engraçado que eu vi tem um trabalho até lá de São Paulo, das clínicas, né, da Angelita, que falava desde aquela época de 30%, né, de você não conseguir reverter. Tereza falou aí dos Estados Unidos, é verdade, os Estados Unidos tem uma medicina que é um pouquinho diferente, tem do melhor ao pior, né? Então, a saúde lá, a gente sabe que não é brincadeira. Então, chega a tua incidência até maior aqui, mas tudo depende da condição e do local que você tem, que você está trabalhando. Então, na maioria das vezes, a gente consegue reverter o Hartmann. A gente tem conseguido reverter na grande maioria, e mesmo naqueles casos mais complicados, que o paciente teve grande peritonite, né? Mas não tem a dúvida que sempre é uma interrogação. Eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que é importante também, talvez seja uma das grandes dúvidas, né, principalmente do emergencista em relação ao paciente com diverticulite aguda, é a solicitação, a realização da colonoscopia e vigência do episódio de diverticulite aguda. Queria saber o que vocês acham. Durante muito tempo, até hoje, né, alguns médicos têm receio, não solicitam. O paciente tem diverticulite, já tem 3 meses tratando, não tem mais sintoma nenhum, mas ele teve uma diverticulite, vai fazer a colonoscopia, pode perfurar e tal. O que vocês acham sobre isso e se realmente é contraindicado e quando a gente pode solicitar? O que a literatura fala, né, mais atual, é 6 semanas depois. O que a gente vê, às vezes, no consultório, igual há pouco tempo eu tratei de diverticulite uma paciente de 70 e poucos anos, e não complicada, mas eu deixei ela internada porque ela tinha uns foquinhos de pneumoperitônio lá e tal, e ela saiu muito bem. Mas aí você pede a colonoscopia, a principal preocupação também do paciente é a questão de perfurar a colonoscopia, porque já tem divertido, né, por si só. Mas a gente tenta sempre explicar, né, gente? A colonoscopia é um exame invasivo. Ele é um exame invasivo e, assim, grosseiramente, você fala de 1% de perfuração.
Então, eu já tive paciente meu que eu pedi como rastreio e perfurou, e é chato, né, porque nem todo mundo vai ter o recurso ali do clipe, né, ou a expertise do profissional que está fazendo para tratar, né, naquele momento. Tem situação que você vai intervir, tem situação que o colega vai ser chamado para intervir sobre aviso, né, nem sempre é o médico assistente do paciente. Então, assim, tem essa situação, mas eu acho que a indicação, ela é clara. Eu não vou saber te falar se o índice de perfuração é muito maior nesse paciente, mesmo depois desse prazo das 6 semanas. Acho que talvez o Euler tenha uma experiência maior do que isso, mas maior para falar isso. Mas eu entendo que é necessário, então eu tento explicar para o paciente. Como eu tento sempre explicar os riscos de um procedimento invasivo, né? Assim, a gente tem a gente na nossa área, eu sou cirurgiã geral, né? A gente pede muita CPRE. E aí você tem que explicar, CPRE é uma endoscopia, mas é uma endoscopia sofisticada, pode perfurar, pode sangrar, pode dar pancreatite. E, infelizmente, às vezes os pacientes têm essas complicações e evoluem mal dessas complicações. Então, assim, a gente tem que explicar custo-benefício. Então, é isso que a gente tenta fazer. Muito bem. É isso mesmo, Tereza. Vamos lá. A colonoscopia na vigência da diverticulite, a gente não pede. Né? Não pede porque se ele está ali, a gente está tratando clinicamente, o processo está ali tamponado. Né? A gente, com a colonoscopia, você vai colocar pressão ali dentro e você pode abrir ali ou destamponar, vamos dizer assim, um processo que está ali bloqueado que você está dando certo. Então, na maioria das vezes, você não usa. A não ser que você esteja com muita dúvida, em alguns casos, que tenha tumor associado. Tem uma outra lesão aí associada, ou que seja um outro diagnóstico que você não está conseguindo dar. Aí você pode, na verdade, você não vai fazer uma colonoscopia clássica com toda a extensão do colo. Aí você vai pegar uma retossigmoidoscopia, pede ao colonoscopista ali para fazer uma retossigmoidoscopia com baixa pressão, flexível, lógico, com baixa pressão, para ver se chega até o ponto ali onde está o processo, para ver se traz alguma luz ao diagnóstico desse paciente. Né? Fora isso, é isso mesmo, a partir da 6ª semana, o paciente estando assintomático, você pode pedir a colonoscopia. Não tem ali, geralmente é isso mesmo, em torno de 6 semanas, e não tem a literatura indicando que tem maior perfuração por causa disso não, Tereza, tá? Se é bem indicado ali, não tem índice maior de perfuração. Excelente. Infelizmente, né, como todo podcast aqui, quando a gente está no ápice, no clímax da conversa, a gente precisa encerrar. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer também uma segunda parte. Queria agradecer tanto a Tereza como o Euler, né, pela participação e pela disponibilidade. Se vocês tiverem alguma consideração final aí, que façam agora para a gente poder encerrar. Eu quero agradecer o convite, né, do Viana, já esteve participando aqui presencialmente com a gente aqui em Juiz de Fora, onde eu moro, e a gente tem muitos projetos aí em comum, né, para expandir o CBC mais do que ele já é, né, como a maior associação de cirurgiões da América Latina. A gente espera que ele cresça ainda mais e atinja mais pessoas com produtos, com conteúdo de qualidade para todos os cirurgiões desse país. E dizer que, mais uma vez aqui, como tudo em medicina, né, a gente caminha do populacional, do sistêmico, para uma coisa mais individualizada. Então, também na diverticulite aguda, a gente tem visto essa mudança e a atualização, como na nossa área a gente vê o tempo todo, precisa ser feita. Então, a gente não pode ser apegar a conceitos antigos e manter se atualizando sempre, né? Porque as condutas mudam baseado no que a gente vai tendo de evidência científica e sempre está lado a lado com a ciência, com o bom senso e com o conhecimento que a gente tem como adquirir. Hoje, cada vez mais facilmente, seja num áudio, num livro, na disponibilidade que a gente tem dos artigos científicos e dos produtos de boa qualidade, né? Para a gente se informar. E agradecer, e além do convite do Viana, é um prazer ter conhecido ele aqui também. Ok, satisfação então, Tereza, conhecer aqui, poder debater aqui com você. É um tema bem interessante. Você sabe que um dos últimos congressos, ainda quando era presencial, da nossa área de coloproctologia, eu participei de uma mesa de diverticulite, de doença diverticular e diverticulite, e o colega que estava presidindo a mesa, ele me chamou do lado, olha, tá, eu queria chamar você, tá, porque a gente está pensando em fazer um congresso de doença diverticular e diverticulite, pela importância do tema, né, e como pega todas as idades, cada dia mais a gente está se deparando com isso, para você ver como é importante. E o que a gente quer com isso é a gente poder colocar em prática a associação da prática com a ciência, para ver se a gente melhora os nossos resultados e isso vai trazer benefício aos nossos pacientes, né, e caminhando junto aí a coloproctologia com a cirurgia geral,
acho que está dando certo aí, vai dar certo. Um abraço, Tereza, um abraço aí a Luiz, obrigado pelo convite. Um abraço a todos, muito obrigado. Aproveitar e convidar todos os ouvintes a participarem do nosso podcast. Podem participar através do Instagram ou do site do colégio, cbc.org.br, sugerindo aí temas, né, convidados, para que a gente consiga fazer um podcast melhor a cada episódio. Forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Até mais.